Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos nós. Vamos, a partir deste momento, iniciar uma entrevista com um convidado muito querido, especial, nosso irmão Valdir Silva, que veio aqui, a nosso convite, abordar o tema Reunião para Socorro aos Suicidas. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Marcelo. Bom dia. Eu sou, você já disse, né, Valdir Silva, sou do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, a gente chama lá de Cantinho de Jesus, e nós temos um trabalho lá, vamos dizer assim, especializado em socorro aos suicidas. Valdir, esse centro fica em Belo Horizonte, em que bairro, hein? Sim, ele fica Rua Conde Valadares, 170, no bairro Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte. Valdir, qual a razão primária da maioria dos casos de suicídio? Bom, as pessoas podem tentar ou cometer suicídio por diversos motivos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 16, ele diz o seguinte: a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas, são alguns dos incitantes ao suicídio. Mas tem algumas situações assim, mais do dia a dia, vamos dizer assim. Não, numa tentativa de se livrar de situação extrema, de extrema aflição, tipo divórcio, rompimento de relacionamento, traição, que aí tem gerado feminicídio seguido de suicídio, dificuldades financeiras, vítimas de preconceitos, doenças mentais generalizadas, doenças físicas graves, depressão, vícios em drogas ilícitas ou ilícitas, processos obsessivos, e a gente ainda pode achar uma lista de motivos, né, de causas que levam ao suicídio. Bom, agora a gente gostaria de saber, Valdir, como e quando surgiu essa reunião mediúnica para socorro aos suicidas no Cantinho de Jesus. Bom, nós estamos lá no Cantinho de Jesus desde 1983. Em 1987, eu li o livro que chama Evangelho das Recordações, do Eliseu Rigonati. E ele conta no livro a história do suicídio de um irmão dele. E que depois de um tempo lá, que ele recebeu um dia lá alguns livros, dentre eles o Memórias do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, ele conta que esse livro foi um incentivo seguido da sugestão do próprio irmão dele, que já tinha suicidado através de mensagem, né? Ele conta que o livro foi um incentivo para eles criarem o grupo de socorro aos suicidas lá. Eu li em 1987 e chamei uma pessoa lá do Cantinho também que tinha assim, um carinho todo especial pelo caso dos suicidas e propus a ela que a gente criasse um grupo nas mesmas condições. E ela topou, nós escolhemos mesmo 14 pessoas já antigas da casa, pessoas mais dedicadas, médiuns, trabalhadores em geral, né, os orientadores ou doutrinadores. Organizamos essas 14 pessoas e iniciamos no dia 13 de agosto de 1988. Fizemos agora 34 anos e nesse dia realizamos a reunião inaugural do Grupo de Socorro aos Suicidas Judas Iscariotes. Mais tarde, em 2002, nós formamos um outro grupo que colocamos o nome da Ivone do Amaral Pereira. Então, os dois grupos atualmente funcionam. Um no segundo sábado, que é o primeiro, né? E o outro grupo no primeiro sábado. São dois grupos com 14 pessoas diferentes. No total, somos 28 trabalhadores trabalhando especificamente nessa área, uma vez por mês. Você tem ideia, sim, mais ou menos, de quantas reuniões já foram realizadas nesses 34 anos? A gente teria que fazer a conta de uma por mês, né? Nesses anos todos, nós nunca deixamos de fazer a reunião. Já fizemos, às vezes, com no mínimo de pessoas até hoje, foi 8 pessoas. Mas sempre aconteceu. Então, se a gente pegar 34 anos, a partir de agosto de 88, nós vamos ter um número
porque eu não consigo fazer de cabeça agora, mas seria mais ou menos isso aí. Dá para fazer essa conta, né? Essa reunião ela se mantém no mesmo formato desde o seu início? Como que é a estrutura dela entre os encarnados? E se você tiver informação, também como é a estrutura no campo espiritual? A gente mantém a mesma estrutura, que é exatamente a orientação que está no livro. Nós seguimos, assim, quase que totalmente as instruções do livro. E mantemos isso. Algumas pequenas mudanças nós fizemos foi da questão dos livros para estudo, por exemplo, que foi revezando. Atualmente a gente estuda o livro Memória de um Suicida, a gente lê o livro Memória de um Suicida na parte inicial. Mas a estrutura é a mesma, a quantidade de pessoas é a mesma, isso aí nós não mudamos, não. E funcionou e funciona tão bem que a gente não sente necessidade assim de mudar, de fazer grandes mudanças ao longo desse tempo, não. Existe, no caso, um mentor espiritual que eventualmente passa orientações sobre a Sim, condução da reunião por vocês? sim. Todos os inícios de reunião tem um amigo espiritual que se manifesta, dá instruções bem simples a respeito. Você perguntou sobre, inclusive, sobre a questão da estrutura no campo espiritual. Eles falam muito pouco assim de detalhes do plano espiritual. Então, esse mentor vem, se manifesta no início, fala rapidamente sobre o trabalho que vai acontecer, sobre a intensidade às vezes, pergunta se nós temos alguma dúvida, se tem algum questionamento, e logo em seguida inicia o trabalho. Eles dizem que no campo espiritual é uma estrutura, vamos dizer assim, parecida com a estrutura física, porém mais completa, né, com pessoas mais especializadas até, e falam que a casa tem uma estrutura no campo espiritual especificamente para receber esses espíritos que são tratados nessa reunião. E você, no caso, é o único dialogador ou você tem outras pessoas que auxiliam nessa parte do esclarecimento, da conversa com os espíritos através dos médiuns? Nós somos 14 pessoas, como eu disse, tem 8 médiuns ostensivos e os outros 6 somos todos dialogadores. Então a gente faz já naturalmente um revezamento, porque os dialogadores são colocados de uma forma que cada um já fique pelo menos entre 2 médiuns. Então já sabem com quem, quando tem a manifestação no determinado médium, o dialogador que está próximo deles já sabe que é ele que tem que falar. Quando surge alguma dúvida, quando falta alguém, por exemplo, aí o dirigente, que é um dialogador também, ele indica quem vai conversar com aquele espírito. E os espíritos manifestantes nessa reunião, nessas reuniões, né? Eles Sim. são exclusivamente suicidas? Quem, na verdade, seleciona esses espíritos que vão se manifestar? Os espíritos, até hoje, todos os casos que se manifestaram são suicidas. A gente chama de direto ou indireto, né? Ou então consciente ou inconsciente. Todos os casos apresentaram alguma relação com suicídio, pelo menos indireta. Não há uma escolha, pelo menos da nossa parte. A gente abre a reunião, os médios ficam à vontade, o primeiro que vem a manifestação, ele começa a falar, e logo em seguida o dialogador já vai conversar com aquele espírito, e vai uma sequência natural, bem natural mesmo. Então, nós temos um horário que é 19 às 21 horas, excluindo a parte de estudo, né, da leitura, a parte mediúnica, a gente deixa totalmente à vontade. Não, inclusive, nem o mentor propriamente, se ele demorar um pouquinho, já iniciam as manifestações e vai tudo normal. Então, quem escolhe, a gente imagina que quem escolhe realmente, quem indica quem são os espíritos que vão se manifestar, é a própria espiritualidade. E nós só conversamos com eles. E no caso, Valdir,
a condição dos suicidas no plano espiritual, ela tem um padrão, é sempre a mesma, ou cada caso é um caso? Seria cada caso um caso. Porque, como existem vários motivos para o suicídio, inclusive tem essa questão do direto e do indireto, ou consciente ou inconsciente, né? Então, isso aí vai gerar uma série de situações no plano espiritual. Inclusive, é importante a gente ter essa noção, as pessoas que vão ouvir aí, que estão envolvidas com algum familiar, por exemplo, suicidou, inclusive eu peço até uma certa atenção nesse sentido, é para a gente não fazer nenhum julgamento precipitado. O ideal, quando se trata de suicídio, isso nós aprendemos desde o início, é ter um respeito total pelo ser humano que fez aquilo que ele conseguiu fazer naquele momento extremo da vida dele. Certo? Então, o que vai acontecer aí? Cada um vai chegar no plano espiritual com a sua culpa, que é indicada pela própria consciência. Então, não tem como a gente dizer assim, quem vai para onde, o que vai passar, o que vai sofrer. Tem algumas informações gerais desse sentido, mas tem as variações todas. No próprio livro Memória dos Suicidas mostra muito isso. E tem uma questão do livro do Consolador, do Emmanuel, questão 154, que ele faz uma certa classificação aí dessas diferenças que existem entre uns e outros lá no plano espiritual. Bom, seguindo essa sua lógica ou essa sua recomendação, não seria muito apropriado nós julgarmos o caso do suicídio de Judas Iscariotes, mas é o que a maioria das pessoas fazem, né? Inclusive os cristãos. Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, inclusive o nome do nosso grupo de socorro suicidas é Judas Iscariotes. E nós pusemos o nome dele como uma homenagem, porque o consideramos o suicida mais famoso da história, né? Que está, inclusive, registrado na Bíblia. Então, o caso do Judas realmente foi um suicídio. Mas existem tantas versões, tantas explicações agora sobre toda a situação do Judas, que quando chega lá no suicídio, complica mais ainda a gente querer fazer algum tipo de julgamento. Porque no caso dele, por exemplo, ele fez como se fosse assim, ele assumiu uma culpa por causa do que aconteceu em função da entrega que ele fez de Jesus. Ele vai se matar como uma forma de se autopunir por causa daquela situação. Isso poderia gerar no plano espiritual alguma atenuante. Então, nos casos gerais de suicídio, dependendo das causas e dependendo das condições que ele esteja, os casos, por exemplo, de processos obsessivos, eles dizem no caso de loucura, por exemplo, tem aí atenuante, porque às vezes a pessoa não está totalmente consciente ou não está claramente consciente daquilo que ela está fazendo, daquele ato. Então, certamente vai ter atenuante. No caso do Judas, particularmente, eu acho que houve atenuante, porque ele viveu uma situação extrema e se autopuniu. Claro que tem as consequências, em todos os casos tem, mas a gente não tem como avaliar a consequência assim com mais detalhes, mais minuciosamente. Ok? É muito interessante a sua colocação com relação a estar consciente ou não estar consciente no momento que acontece, né, a perda da vida física. Ou seja, em muitos casos, por exemplo, o espírito está apenas experimentando um prazer para o seu corpo físico e não tem noção que ele está sendo destruído. Então, essa situação com uma pessoa que desconhece o processo e outra que, mesmo conhecendo, continua fazendo, tem um tratamento diferente no campo espiritual. Sim, com certeza. Tem um tratamento diferente porque, por exemplo, nós que temos um bom conhecimento da vida espiritual, nós os espíritas, né, que temos um bom conhecimento. Então, tem muita coisa que nós já sabemos, inclusive essa questão do consciente e do inconsciente.
Então, todos os excessos que nós praticamos, ou que nós praticarmos, tendo esse conhecimento, vai ter um peso maior, que é o peso que a própria consciência vai cobrar. Entendeu? Então, nós temos aqui algumas situações, que depois nós vamos falar a respeito mais para frente, que é importante a gente ter essa noção. A questão de consciente e inconsciente, né? Que a gente tenha uma boa noção disso. Todos nós assumimos responsabilidades sobre os nossos excessos. Isso precisa ficar claro para todos. E aí vai gerar, em cada um de nós, uma responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, que vão desencadear processos de dificuldades no plano espiritual, porque vamos chegar lá, às vezes, com a antecipação da vida física, porque o comportamento aqui levou o corpo a morrer antes da hora por não ter suportado os excessos que foram impostos a ele. Ou seja, existe então uma programação reencarnatória, vamos dizer, um tempo nosso na Terra, e o suicida, seja ele consciente ou inconsciente, ele está antecipando essa programação. E por isso, essa é uma das razões da punição, não é isso? Sim, é interessante isso, né? Porque fica cada vez mais claro para nós e mais evidente que nós temos um tempo aqui. Então, se você foi programado para viver aqui 80 anos, e aos 60, ou ao longo da vida, você foi se desgastando por alguma razão, por um vício, por exemplo, quando chegar aos 60 anos, o seu corpo já não está mais em condições de continuar. Às vezes, até com muito tratamento, com muita assistência médica, tem situações em que o corpo não consegue. Isso se a gente desconsiderar também a questão de overdose, por exemplo, uma série de coisas assim. Então, se você aos 60 anos desencarna, quando a sua programação seria 80, significa que você antecipou a sua desencarnação. Essa antecipação é por conta da pessoa. E isso, o nome que a gente dá a isso é suicídio. A gente usa muito esse argumento para conversar com os suicidas nas reuniões. Porque muitos que não tinham consciência do que estavam fazendo já chegam achando ruim por estar sendo tratados como suicidas, não é? E ao ser tratado assim, muitos se sentem ofendidos. Então a gente fala para ele: se você tinha uma programação para viver X anos e viveu menos, a responsabilidade foi sua. E essa antecipação gera uma responsabilidade que você precisa assumir e passar pelas consequências do que você fez em excesso. Inclusive, nos parece, aqui na nossa memória, né, que na literatura espírita há explicações de casos que as pessoas que ficaram, vamos dizer, anteciparam a sua desencarnação, elas ficam devendo esse número de anos e muitas vezes retornam simplesmente para terminar o cumprimento dessa etapa. Você quer comentar sobre isso? Isso é um caso de explicação de algumas mortes prematuras aqui. A gente não pode generalizar e dizer que é tudo, né, tudo igual, né? Mas algumas mortes prematuras, tem, inclusive na obra do André Luiz, tem muitos casos assim, nesse sentido. Algumas mortes aqui, criança aí com 2 anos, com 3 anos, às vezes com muito sofrimento, com muita dificuldade, às vezes até com dificuldades físicas, mentais, que realmente vivem pouco. Então, alguns desses casos, a explicação é essa complementação. Ele antecipou um tempo na desencarnação anterior, ele renasce, completa esse tempo e passando pela aprovação necessária, pela consequência do excesso praticado ano passado, e aí ele completa isso, volta ao plano espiritual, e aí ele vai entrar no outro processo de reajuste para iniciar mais para frente uma nova encarnação. Nós conhecemos um caso de pessoa que era ligada a nós, já desencarnada,
que foi um senhor, ele tinha muito problema no campo assim respiratório, né? Ele vivia com asma, com essas questões, né? Os Sim. distúrbios aí que afetam o pulmão, respiração. E tinha chegado a ele uma informação de que ele havia sido suicida inconsciente na reencarnação anterior. Segundo ele, ele estava alcoolizado e foi atravessar uma pinguela num riacho, sei lá o que, caiu, estava bêbado, né? E morreu Uhum. afogado. Então ele morreu justamente afetando essas vias respiratórias. Então isso é também uma forma de ilustrar os casos aí de como Ex- age a lei de causa e efeito, né, sobre os suicidas inconscientes. Exatamente. Então, e tem diversos casos desses. Se a gente for analisar bem os nossos comportamentos, de uma maneira assim bem geral, a gente vai chegar à conclusão que a grande maioria das pessoas desencarnam, às vezes um pouquinho antes, por causa dos excessos que todos praticamos ao longo da vida, os descuidos, né? Igual uma situação assim, aparentemente o cara bebeu um pouquinho, foi atravessar a ponte lá, caiu, afogou, né? Tonto, talvez não sabia nadar. Bom, pareceu até acidental, né? Mas foi um acidente. Mas aí, para o plano espiritual, para a vida espiritual, na verdade, não existe acidente. Existe programação, porque o acidente ele geraria o tal do acaso. Para o plano espiritual não tem acaso, é tudo programado, tudo organizado. Se depender, se nós estivermos cumprindo a lei, o plano espiritual se responsabiliza pela nossa vida. Então, muita gente tem as proteções das mais variadas, assim, aqueles verdadeiros milagres, mas estava dentro da lei, então o plano espiritual cuida disso. Quando nós saímos dos limites da lei, nós assumimos a nossa responsabilidade por ter saído da lei. E eles deixam que nós assumamos o livre-arbítrio. Usando o livre-arbítrio, nós podemos praticar algum excesso e chegar à desencarnação antecipada, suicídio, inconsciente, certamente, né? Bom, eu entrei aqui com uma ilustração que eu não tinha preparado antes, né? Me surgiu aqui de repente essa lembrança, mas eu gostaria de pedir a você, se for possível, se da sua experiência você poderia nos dar exemplos de casos, sejam eles mais simples ou mais intrincados, né? Que você já Uhum. testemunhou dos casos relatados pelos suicidas. Ao longo desse tempo, nós já vimos e ouvimos histórias assim das mais variadas, mas tem alguns assim que nos marcam às vezes. Uma história simples: era um espírita fumante. Então, foi suicídio inconsciente, né? Mas foi inconsciente, mas ele, espírita, sabendo as consequências dos vícios, ele não se sentiu aliviado, vamos dizer assim. Ele ficou no plano espiritual muito tempo sofrendo pelas consequências de ter o conhecimento e não ter, por exemplo, parado de fumar. Então ele vem à reunião, se apresenta como espírita e, inclusive, isso nos incomodou até, foi a primeira vez, nos incomodou, foi a primeira vez que nós vimos um espírita se manifestando nessa reunião, e aí vem aquilo, né? Uma espírita na reunião de socorro suicidas, era. Ele contou a história dele, e nós conversamos com ele de uma forma, assim, muito, vamos dizer assim, muito evangélica, para mostrar para ele que o cigarro foi o inimigo dele durante a vida, praticamente toda, e que continuava sendo após a desencarnação, porque ele não se perdoava por ter fumado. Então, nós dissemos a ele que, se a recomendação de Jesus era amar o inimigo, ele precisava amar esse inimigo cigarro que o levou a esse sofrimento todo. E ele pergunta por quê e como assim, né? Amar o inimigo.
e nós dissemos o seguinte: tudo o que nós fazemos aqui tem um momento importante, tem um momento que até tem uma relativa utilidade, tipo uma bengala, mas que nós precisamos nos livrar dela quando ela não tem mais utilidade. Então, que ele procurasse reconhecer esse lado bom e, a partir daí, passasse a agradecer por tudo que havia acontecido, que seria um jeito dele se perdoar. E ele ficou assim muito... Nós também ficamos, né, muito emocionados até com essa resposta e com essa situação toda, e ele foi embora tranquilo. Outro caso que assim, nos chamou muita atenção é uma senhora, ela tinha trombose, né, na perna. Os médicos recomendaram que fosse amputada a perna. A família, concordando com ela, inclusive, não permitiu a amputação da perna. E há uma orientação de que a trombose pode passar para órgãos vitais e aí a morte é instantânea. Foi o que aconteceu com ela. Não amputou a perna, a trombose, mudou de lugar e ela veio a desencarnar. E nós ficamos questionando, mas como assim suicídio? Ela teve trombose. Se recusou a cortar a perna, né? Mas teve a trombose. Então, ela morreu, supostamente, da trombose. Mas aí vem a explicação. O tempo de vida. Então, quando você... vamos voltar lá nos 80 anos. Aos 70, tem trombose. O médico fala, tem que amputar a perna. Se você amputar, você elimina o mal e consegue viver até os 80. Se você não amputar, a doença pode ir para um órgão vital e você morre imediatamente. Se morrer 2 anos depois, você vai ficar devendo 8. Chega no plano espiritual como suicida. Então, esse é mais um dos casos que nos chamou muita atenção. Tem um caso também de um espírita, numa situação muito parecida, que se recusou o tratamento de câncer. Ele falou que não precisava do tratamento porque ele não tinha medo de morrer e ele já sabia que o câncer não tinha cura e queria morrer mesmo. Se recusou ao tratamento. Isso foi interessante porque ele chega lá na reunião dizendo que estava revoltado com Deus porque ele tinha sido espírita durante 30 anos e que Deus tinha permitido ele ir para um lugar tão ruim, tão esquisito, no meio de tanta gente suja, mal cheirosa e com muito sofrimento. E que ele achava que não merecia isso. Então, quando nós fomos conversar com ele, ele contou a história dele, a história final. Chegamos à mesma conclusão. Por não ter tratado, e isso é muito importante para servir de alerta para todos nós, o fato de não nos tratar corretamente pode levar ao suicídio inconsciente. Foi esse caso desse espírita. E um último caso, assim, muito sério, é o caso de um traficante. Ele era traficante, ele chegou falando que ele era barra pesada, ele chegou, assim, de uma certa forma, se exaltando desse sentido, e com uma série de receios. Mas, na medida que ele foi contando a história dele, foi ficando mais à vontade, até que nós conseguimos dizer a ele que ele tinha morrido, no primeiro momento. Aí, ao longo da história, ele foi contando o que aconteceu e chegou à conclusão que ele tinha sido assassinado. Aí, no primeiro momento, bom, você foi assassinado, não é suicídio. Mas ele foi assassinado porque ele provocou uma série de situações, ele praticou vários crimes e acabou em confrontos aí nessas brigas que existem entre eles, ele foi assassinado. Então, certamente, ele foi assassinado e antes do tempo que estava previsto para ele. Mas esse teve um final que foi muito interessante, porque ele perguntou, quando ele entendeu, ele perguntou por que ele estava lá. Se ele merecia algum tipo de ajuda. E nós dissemos a ele, contamos uma história que existe realmente nessas comunidades,
dos traficantes ajudarem as pessoas com bujão de gás, com cesta básica, às vezes com dinheiro, algum tipo de ajuda para as famílias, até para que as famílias os protejam lá com silêncio. E ele diz que realmente acontecia isso. Eu falei, então, uma pessoa que você ajudou, uma mãe, por exemplo, que tinha os filhos passando fome, ela não queria saber de onde veio o dinheiro, ou a cesta básica. Ela queria agradecer à pessoa que a ajudou naquele momento desesperador para ela. Essa oração pode ter facilitado o seu tratamento e a sua vinda até aqui. Aí ele perguntou se ele tinha jeito. Nós contamos para ele a história do Paulo. Saulo e depois Paulo. E propusemos a ele, depois da pergunta, se ele podia fazer alguma coisa, nós dissemos que ele, com a experiência que teve nesse ramo aí do tráfico e da droga ilícita, que ele poderia ajudar muita gente no plano espiritual. E ele aceitou. E teve um resultado muito bom, porque ele voltou depois à reunião, depois de um tempo, para dizer que já estava integrado numa equipe de trabalho espiritual e que já estava no processo de recuperação de algumas pessoas na área que ele tinha atuado. Valdir, você tocou em dois temas aí em sua resposta, que foi excelente, muito ilustrativa, esclarecedora, mas eu gostaria ainda de pedir que você explicasse duas coisas, que pode haver internautas que não compreendem muito bem. O que espera os espíritos suicidas no ambiente espiritual? Porque você citou pessoas sujas, mal cheirosas, que ambiente é esse? Que lugar é esse? E segundo, o fato do espírito não estar consciente de que já havia desencarnado, ou seja, ele está vivendo no campo espiritual e não sabe que está morto, né? Pode comentar? Sim. Oh, existe uma orientação, né, bem geral, de que a grande maioria, ao desencarnar, passa por um processo de perturbação que vai, vamos dizer, de alguns minutos, de algumas horas, até anos, vários anos. Quando a pessoa desencarna de morte violenta, ou quando desencarna sem nenhuma noção do que é o mundo espiritual, esse período de perturbação dela é maior. Quando ela desencarna e com essa condição de perturbação, ela é automaticamente atraída para um ambiente que esteja na mesma sintonia do tipo de vida que ela viveu aqui. Então, no caso do suicida, se fala muito do Vale dos Suicidas. É uma região no plano espiritual para onde a grande maioria dos suicidas são atraídos. E essa região, a gente imagina que ela tem muitas divisões e que vão acolher cada tipo ou cada grupo de suicidas dentro das características do suicídio que eles praticaram. E nessas regiões são pessoas que estão sujas, que se sentem mal cheirosas, elas exalam isso, elas vibram isso, porque é o que a consciência delas cobra delas. Então a pessoa se sente sem banho. O André Luiz conta isso, o André Luiz Espírito, né, no livro Nosso Lar, se não me engano, é o capítulo 2. Ele descreve exatamente essa região e o que ele passou nessa região lá. Quem puder ler o livro Nosso Lar, se não me engano, é o capítulo 2. E ele vai. Então, o espírito, em geral, ele vai para essa região e, segundo o Memória de um Suicida, ele vai ficar nessa região durante o tempo que ele deveria ter ficado na Terra, até completar esse tempo. A partir daí, vai ter uma equipe espiritual que vai para retirá-lo de lá, para ele iniciar o processo de recuperação. Então, há uma organização no plano espiritual. Isso é bom que se saiba, que se lembre. Especialmente as pessoas que têm alguém que já suicidou, não existe ninguém que vai ficar condenado eternamente. Não existe ninguém que vai ficar sofrendo eternamente. Não existe o fogo eterno do inferno. O fogo é o símbolo da dor que as pessoas vão passar como consequência do tipo de vida que tiveram.
Isso serve para todos nós, não só para os suicidas. Mas todos teremos solução, todos temos salvação. O que Jesus veio fazer foi ensinar para nós como alcançar a salvação. E ela parte do perdão, do auto-perdão, que é uma consequência do perdão divino que está disponível para todos nós, independente de como vivemos, do que fizemos e de como desencarnamos, como é o caso do suicídio. Ilustrando isso só um pouquinho além, tem uma obra ditada pela Otília Gonçalves, ao Divaldo Franco, chama Além da Morte. Ela foi espírita, trabalhou com o Divaldo lá em Salvador, lá na Mansão do Caminho, e por mais de 30 anos. E quando ela desencarnou, o livro ela conta a história dela em forma de carta que ela escreveu para a filha, que permanecia encarnada. E ela vai falar sobre todo esse processo da desencarnação. Quer dizer, ela tinha conhecimento, mas ainda assim ela passou por um processo de total desconhecimento da realidade. Então, uma grande quantidade das pessoas, dos espíritos que chegam nas reuniões, eles chegam sem saber. Especialmente o suicida, porque o que ele fez? Ele se matou. Para ele se matou. Ele morreu. Mas, de repente, ele está vivo, está pensando, está sentindo, está falando até. Então, bom, então, ele tentou o suicídio. Para ele tentou. Aí a gente tem que explicar para ele que ele matou o corpo, mas o espírito permaneceu vivo porque o espírito não morre. Alguns ainda dizem, mas eu quero morrer total. Eu não quero continuar vivendo. Eu quero acabar com a vida mesmo. A gente diz para ele, não tem como você acabar com a vida. Porque a vida foi dada a nós por Deus e Deus quer que a gente viva, que a gente melhore, evolua e atinja a felicidade ampla através de todos os processos aqui no mundo material. Ok? Então, muitos vão chegar ao plano espiritual se não desapegarmos das coisas daqui, se não nos prepararmos para a desencarnação, que é uma realidade para todos nós, vamos chegar no plano espiritual e ficar apegado às coisas daqui e enganado em relação ao que já aconteceu. O fato de um espírito ter permissão de comparecer nesta reunião já indica o início de um processo de solução para a situação espiritual dele? Sim, porque ele é levado pela equipe espiritual que trabalha nessa área. Então, quando ele é levado, é porque ele já foi socorrido no plano espiritual, já passou por uma preparação e já se considera em condições de ser ajudado, de assimilar as primeiras informações para dar continuidade ao seu tratamento. Então, nós acreditamos que a grande maioria que chega lá já sai de lá direcionado para algum ambiente onde ele dará continuidade ao seu tratamento, ao seu atendimento, e aí ele vai continuar crescendo. Essa seria a minha próxima pergunta. Se você poderia falar a respeito do tratamento em si, ou seja, se todos os casos atendidos alcançam resultado na reunião. E se você quer exemplificar alguma coisa sobre isso. Nós temos assim, os espíritos chegam, são atendidos, a gente conversa com eles, que o trabalho do dialogador não é convencer, mas é explicar de uma forma assim, vamos dizer assim, mais intensa e o mais clara possível, para que a pessoa se convença da necessidade de buscar um tratamento. Então, vamos dizer que a grande maioria sai de lá convencido de que desencarnou e que vai ter que passar por algumas consequências ainda, mas que será ajudado, que será tratado. Os amigos espirituais dizem que lá na casa, e eles dizem que todas as casas têm isso, não é só a nossa, né? Eles dizem o seguinte, que a casa tem a casa física, que é o prédio do centro, no caso. Ele diz que normalmente tem ambiente para baixo
e para cima, ambiente espiritual. É como se fosse um hospital, ele diz que lá tem 12 andares. 3 para baixo e os outros para cima. Então, os espíritos, quando passam pela reunião e passam pelos primeiros atendimentos, eles são levados, de acordo com a condição que eles estão, para os andares de baixo, vão passar pelo tratamento físico, às vezes, no perispírito, né? E assim que eles são tratados, eles vão passando para os andares de cima. Participam das reuniões da casa, as reuniões de estudo, por exemplo, eles são levados para participar das reuniões de estudo de acordo com o assunto e com o interesse que eles tenham no determinado assunto. Depois de um tempo, eles vão sendo transferidos para os andares de cima até chegar num ponto em que eles vão ser levados para o plano espiritual. Então, o amigo espiritual, lá, o nosso mentor, no caso, ele, às vezes, de tempo em tempo, ele chega e diz assim, inclusive isso acontece quase sempre quando tem as 14 pessoas na reunião. Isso aí já virou até um sinal. Quando tem as 14 pessoas na reunião, os 14 trabalhadores, a gente já sabe que pode acontecer alguma coisa desse tipo. Aí ele chega e avisa, tipo, hoje estamos levando 1.627 espíritos para o plano espiritual que foram tratados aqui nas nossas reuniões. Não só de socorro aos suicidas, mas especialmente nela. E então, de vez em quando, eles falam sobre esses tratamentos que acontecem lá e qual que é a sequência disso. Então, não sai ninguém de lá pronto, mas sai melhorado, sai orientado para dar continuidade. E um exemplo interessante de especialmente um que voltou para avisar, é o que eu já até falei, o do traficante. Porque um tempo depois, ele voltou, especificamente se identificou, dizendo que já estava trabalhando no plano espiritual. Mas muitos outros voltam. Esses dias, agora 13 de agosto, coincidiu com o dia da nossa reunião. Alguns espíritos que vieram não se identificaram, mas eles vieram agradecer ao grupo pela orientação, pela ajuda que eles tiveram, dizendo que já estão recuperados da fase inicial, já estão em tratamento, com uma orientação, e agradecem e incentivam ao grupo a continuar com esse trabalho, que eles dizem de muita importância, especialmente nessa área do suicídio. Com relação à organização na instituição, aqui na Terra, né, a sua casa espírita, vocês promovem ou fazem eventualmente encontros entre os responsáveis, os dialogadores, vocês trocam informações a respeito dos casos atendidos? Como é que é feito esse trabalho? Vamos dizer assim, há um nivelamento entre essas pessoas? Quando tem alguma dúvida na reunião, vamos dizer assim, mais técnica, a gente trabalha na própria reunião. Não levamos para fora. Por quê? A gente considera que o trabalho com suicida é muito delicado. Desperta de curiosidades até uma série de outros pensamentos, de outros comportamentos mentais, inclusive. Então, a gente trabalha sempre dentro do ambiente da reunião, quando surge alguma dúvida. E nos ambientes externos, nas reuniões de estudos, dos diversos encontros, a gente programa palestras, programa encontros, mas para tratar de mediunidade, de socorro geral, né? De desobsessão, quando vai tratar das reuniões especificamente. Tá? Mas quando é caso do suicídio, a gente trata nas reuniões específicas. Certa vez eu perguntei ao nosso mentor se tinha problema eu citar os casos nas palestras. Porque eu citei um dia, mas eu falei, eu nunca pedi autorização para isso. Então eu perguntei para ele, ele falou, não, no seu caso, você pode citar, tendo os cuidados que você já tem. Então, pode citar o caso, por exemplo, a gente é orientado para não ficar citando forma de suicídio. Um dos mais comuns, só para citar um exemplo, é o enforcamento. Tá? Então, esse é tão comum que todo mundo já sabe.
Mas quando você vai citar formas de suicídio, os meios que utilizam, isso pode passar a servir de sugestão para pessoas que estão pensando, mas que ainda não encontraram uma forma. E, de repente, a gente vai ensinar para ele uma forma que vai ser a que ele precisava. Então, a gente evita falar da forma, entendeu? A gente procura falar das consequências, procura falar de como a pessoa se tratar, se melhorar aqui, antes de praticar o ato, e principalmente para as famílias, né? Para observar, para ter os cuidados necessários. É assim que a gente trabalha. Muito bem, Valdir. Um papo excelente aqui com você. Nós estamos agora caminhando aí para a nossa última pergunta. Na verdade, é mais pedir que você, apesar das várias dicas que você já deu, mas que você deixasse da sua experiência, das suas ideias aí, da sua leitura. Qual a recomendação que você daria para encarnados e desencarnados sobre essa questão do suicídio? Para os irmãos e irmãs que estão te ouvindo agora aqui através do nosso trabalho. Sim. O suicídio chamado consciente, ou suicídio, vamos dizer assim, programado, ele é um ato extremo. Então, ele começou de pequenas coisas. O que eu sempre tenho sugerido é: surgiu alguma dificuldade, surgiu algo que está fora do natural, mesmo que seja comum, é preciso tratar, é preciso buscar orientação. Nós temos recursos, nós temos os psicólogos, nós temos os psiquiatras, temos as igrejas, os centros espíritas, uma infinidade de informações. Se alguém sentiu uma dificuldade, um comportamento que pode ultrapassar os limites, é importante tratar antes. Chegou a um ponto que a ideia de suicídio já começou a ficar mais forte, existem, por exemplo, na Fraternidade Espírita, o irmão Gracos, tem lá o SOS Preces. Ligue para lá. Eu não sei o telefone que é agora, mas ligue, procure uma orientação. Tem lá o CVV, que é um trabalho intenso e de muito tempo já, e que tratam, de uma forma muito especial, as pessoas que estão pensando em suicídio. Então, a recomendação geral é: procure ajuda. Não se permita ficar sozinho numa situação dessa. Não permita que um estado depressivo se transforme numa depressão mais profunda, que aí a pessoa perde o controle. Sentiu que tem algo muito diferente acontecendo? Peça ajuda a alguém, converse com um profissional, para não se permitir chegar a esse ato extremo. Porque esse ato extremo, ele é muito doloroso para a família e é muito doloroso para a pessoa que pratica. Ela vai demorar muito tempo para resgatar, para consertar tudo isso e voltar ao ponto que estava antes. Então, vale a pena nós, quem está nas igrejas, nos centros espíritas, por exemplo, orar pelas pessoas. Não façamos nenhum tipo de julgamento. Nós não temos condições de saber exatamente o que aconteceu. E é muito importante isso, porque tem casos em que a gente acha que a pessoa se suicidou e não foi. Então, nós não temos capacidade para fazer esse julgamento. Deus sabe. Deus tem. A consciência dele tem. Então, vamos orar por todos. Vamos pedir a Deus por todos, por nós, por aqueles que nós achamos que fizeram alguma coisa errada, perdoemos e peçamos a Deus por eles. Aí nós vamos criar um mundo, pelo menos, com uma vibração mais positiva e mais cristã. Um adendozinho a esta última pergunta. Essa identificação das ideias suicidas, elas valem não apenas para si próprio, mas às vezes para as pessoas que estão ao nosso lado, jovens, filhos, crianças, vizinhos. Que você diria quando nós observarmos esse tipo de comportamento naqueles que nos cercam? Pois é, não é tão fácil identificar, mas é possível. Porque as pessoas, o que se diz é que
A pessoa, quando está pensando em suicídio, ela acaba dando alguma dica que muitas famílias só percebem quando acontece. Depois que acontece, ele falou isso, falou aquilo. Então, quando nós vimos as pessoas falando que essa vida não vale nada, que vou desistir dessa vida, eu não quero mais viver aqui, eu prefiro morrer, né? A vida aqui não tem mais sentido, uma série de coisas assim, esses são sinais de que a pessoa pode estar entrando em um processo depressivo ou já está realmente depressivo. O que nós vamos fazer? Buscar os recursos que nós temos que possam coincidir com a aceitação da pessoa. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: quando você perceber uma coisa assim, convide a pessoa para ir com você, por exemplo, no caso dos espíritas, no centro espírita que você frequenta. Não diga a ela, vá lá no centro. Vamos ao centro comigo. Porque isso já é uma forma de você dar um apoio para essa pessoa e abrir um espaço até para ela se abrir com você. Porque às vezes ela está precisando conversar. Às vezes está com um problema que ela não consegue resolver e que você, um pouquinho de fora, consegue dar uma orientação. Mas para que ela se abra, ela precisa se sentir acolhida. Então, dentro da nossa casa, pode ter alguém que esteja propenso ao suicídio. Observe, converse, se coloque à disposição sem condenação, sem nenhum tipo de julgamento, e deixe a pessoa à vontade para ela se abrir. Eu acho que essa é a melhor solução. Se abrindo, vá com ela onde tem o tratamento. Pode ser o tratamento médico e pode ser o tratamento espiritual. De preferência, onde ela aceite, onde ela queira. E não onde nós queremos. Então, eu levaria para o centro espírita. Mas a pessoa pode ter uma preferência por uma igreja evangélica. Vá com ela na igreja evangélica. O espiritismo não tem nenhum preconceito, nenhuma proibição em relação às outras crenças. Então, vá com ela onde ela vai se sentir mais confortável. Essa abertura e esse acolhimento vai criar um clima de confiança que depois você vai poder levar para o centro espírita. E aí o tratamento vai ficar mais eficiente. Você mencionou o SOS Preces da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Nós sabemos que existe também esse mesmo tipo de atendimento no grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, aqui em Belo Horizonte, e temos a associação SOS Preces. Nós vamos deixar aqui na tela os números, os contatos para aqueles que quiserem, né? Precisarem, necessitarem, já está aí a nossa colaboração. Valdir, muito obrigado por sua participação e devolvemos a palavra para que você faça a sua despedida. E eu agradeço aí a oportunidade, Marcelo, da conversa, pedindo a Jesus que ilumine você, né, pela iniciativa e que ilumine a todos nós e que nós possamos continuar, dentro do possível, ajudando encarnados e desencarnados nesse trabalho em relação ao suicídio. Muito obrigado.